Que os espíritos amigos encarregados da nossa reunião da noite de hoje possam nos envolver mais uma vez e dando-nos a certeza que fizemos a escolha certa. Estamos aqui numa noite de sábado para conversarmos sobre a doutrina dos espíritos, sobre Jesus, Maria, os anjos amigos que nos protegem e que nos guiam. Vocês desculpem pelo óculos escuro, é porque em 30 dias eu fiz a cirurgia de catarata das duas vistas. E a última, que é a esquerda, tem 9 dias que eu fiz. Então, a gente tem que usar o óculos mais por algum tempo. Isso é a idade que vai chegando, não é verdade? A idade vai chegando e a gente vai começando a dar umas encrencas de um lado, umas encrenquinhas do outro, mas nada que a gente não possa continuar. Graças a Deus, estamos aqui. Graças a Deus. Sabemos que não é fácil sepultarmos o corpo de um ente querido, deixando-nos, muitas vezes, com muitas dúvidas, com muitas indecisões, e sem sabermos realmente, a grande maioria de nós, o que significa tudo isso. O que significa nós devolvermos o nosso ente querido para que ele volte de onde viemos, para a nossa casa de origem. E estamos acostumados, a grande maioria de nós, a acreditar que devolveremos o corpo, devolveremos para casa o espírito e sepultaremos o corpo daqueles que são mais velhos, dos nossos pais, dos nossos avós, mas de um filho. De um filho é uma inversão dolorosa. E, infelizmente, a gente experimentou isso. A gente experimentou essa devolução, essa luta do nosso filho mais velho quando, num acidente de carro, ele desencarna. E aí a gente fica pensando, o que vai ser da minha vida? Foi a primeira pergunta que meu marido me fez quando ficamos sabendo da desencarnação e fomos fazer o reconhecimento do corpo. Aí ele me perguntou, Rora, o que vai ser da nossa vida agora? Tivemos o Vitor, tivemos o Bruno mais velho. E o que vai ser? Não sabemos. Não sabemos o que vai ser. Simplesmente a gente entra numa situação que não esperávamos por aquilo. É uma luta incansável. É uma luta incansável. Mas a doutrina que nos consola, a doutrina que vem nos dizer da imortalidade da alma, nos ajuda, nos auxilia muito. Nós fomos acostumados por encarnações sucessivas, por muitas e muitas idas e vindas. Aprendemos, infelizmente, que a morte seria dor, seria sofrimento, que ela chegaria com o machado numa mão, com uma foice, destruindo tudo, levando dor, levando sofrimento para aqueles que ficavam aqui. Sepultar o corpo de um filho jovem que saiu de casa para receber um diploma e volta o corpo, não é fácil, não é fácil. Eu digo para vocês, nós temos um trabalho junto com as mães, junto com os pais, com enlutados, que eu comecei esse trabalho assim que Bruno partiu. O nome dele é Bruno Vitor, meu filho caçula, que mora no Mato Grosso do Sul. Hoje me deu 2 netos, a minha nora querida, enfim. A vida vai nos apresentando compensações que vai nos cada vez mais nos incentivando para continuarmos e não perdermos de vista nunca a urgência em sermos felizes. Ninguém foi criado para a dor, ninguém foi criado para o sofrimento. Toda dor e todo sofrimento que passamos por ela é um acidente de percurso e vai passar, porque nós fomos criados para isso. Mas existe todo um trabalho, existe as leis divinas que fazem com que a gente viva o resultado daquilo que fizemos. Sabemos que não somos castigados. Em hipótese alguma, somos castigados com as coisas que nos acontecem. Não somos. Nós sabemos que as coisas que nos acontecem, elas são retorno
daquilo que fizemos em algum momento. E aí? Como continuar? Mudar a vida. Meu filho chegava sempre, ele estava sempre ali com a gente. Nós tínhamos que aprender a viver de outra forma. Mas é necessário a gente viver o luto. O luto é necessário. E o luto a gente vai aprendendo a viver essas perdas desde pequeno. Quando deixamos de ser amamentados, vivemos ali uma perda. Quando já ficamos maiores e vamos para o colégio, largamos nossa mãe em casa, outra perda. Quando nasce um irmãozinho, para quem teve irmão, eu não tive, eu sou filha única, entendeu? Então, outra perda. Então, é necessário a gente viver o luto. Não tem como pular etapa. Não existe como pularmos etapa. É necessário viver o luto. O luto de uma notícia ruim, a perda, viver o sentimento da perda de uma pulseira, a perda de um carro, a perda financeira. Nós temos que vivenciar tudo isso. Então, a gente tem que aprender a digerir as coisas que acontecem em nossas vidas. Então, existe a primeira etapa que nós temos que entender, que é aconteceu. Não adianta eu procurar resposta aqui, ali, aonde não existe. Não adianta eu tentar fugir daquilo que está acontecendo. Eu me lembro que muitas pessoas chegaram para mim e me disseram assim: ah, Rora, faz de conta que ele viajou e vai voltar, está lá na Europa, está em algum lugar e vai voltar. Ele não morreu. Sim, ele não morreu, mas voltar naquele corpo, nós temos que aceitar que a volta naquele corpo não vai acontecer. Porque quem morreu, o que morreu foi o corpo. Sepultamos, passamos por aquilo, é verdade, é o que nós falamos no início, sabemos que não é fácil sepultar o corpo de um ente querido, de um rapaz de 21 anos, forte, atleta, um bom filho, enfim, um jovem querido. Então, a gente sepultar aquele corpo é muito doloroso, mas nós aprendemos que seria com a dor por vários motivos que a própria religião vem nos ensinando. Como nós compraríamos a indulgência? Como nós compraríamos um lugar no céu se dissesse para nós que era bom? Nós não estávamos prontos. Então a coisa vai acontecendo como a catarata. A catarata, o que vai acontecendo? Vamos operar a catarata, aquela coisa nublada vai clareando, vai clareando, vai clareando. Hoje eu estou vendo as cores como elas são, eu já não via mais. Então a aceitação é essa. Primeiro, acabou. Aquele corpo que eu gerei, aquele corpo que esteve no meu ventre durante 9 meses. Aquela criança que eu amamentei, aquela criança que deu os primeiros passos na minha direção, aquela criança que eu levei até o colégio, aquele jovem de 21 anos, aquele jovem ainda existe e não morreu, mas o corpo que eu gerei morreu. Acabou. Não tem volta. É o primeiro enfrentamento. É o primeiro passo. Não tem volta. Acabou aquele corpo. Do que adianta eu ficar indo ao cemitério na procura de encontrá-lo? Eu não quero encontrá-lo naquele lugar. Imaginemos nós, como nos diz Joana de Ângeles, se ele estivesse ali durante todo esse tempo, tem 21 anos que ele partiu, se ele estivesse ali preso naquela sepultura durante todo esse tempo, eu não quero isso. Eu não quero isso para o meu filho, acredito que nenhuma de nós quer isso para os nossos entes queridos, mas aquele corpo acabou, não tem volta. A morte do corpo físico aconteceu. E quem desencarnou, quem deixou o corpo foi ele, não fui eu, não fomos nós. Ainda se faz necessário a nossa luta diária para alcançarmos aquilo que nos propomos vir fazer aqui. E eu não tenho dúvida que um momento como esse da desencarnação de um filho foi uma programação.
Eu não sei o que nós fizemos. Eu não sei o que eu fiz. Na Revista Espírita, a gente encontra que muitas vezes o jovem, o espírito pede para desencarnar na idade jovem, ou veio completar algum tempo, ou pede para o crescimento dos pais. E quem não viveu isso não faz ideia, não faz ideia como a gente cresce a partir de uma dor como essa. Como que os valores vão se modificando. Não que eu vou negar a vida, não que eu vou negar a alegria de viver. Passamos por dificuldades, passamos. Tive vários problemas de saúde, porque acontece assim. Mas é necessário, como diz, a ficha cair. Agora, o tempo que vai levar para a sua ficha cair, para a minha ficha cair, depende de cada um de nós. Depende daquilo que acreditamos. Primeiro passo, deixar a ficha cair. Deixar a ficha cair. E viver. Olhar no olho da desgraça e dizer: eu sou muito mais forte do que você. Eu vou conseguir. E não adianta eu querer guardar. Vou guardar para depois. Não adianta, tem que ter o enfrentamento. É como se eu pegasse alguma coisa e colocasse dentro de uma gaveta e daqui a um ano eu vou ter que tirar aquilo dali, mas eu não quero tirar aquilo dali, eu tenho que tirar. Não adianta eu colocar no alto de um móvel, eu tenho que tirar para baixo. Isso não é uma coisa importante, eu tenho que estar assim. Então não adianta eu guardar, eu tenho que vivenciar, olhar, acreditar, ter a certeza que ele não morreu. O corpo sim, mas ele não morreu. E me aguarda. Estaremos juntos. Quando eu vencer a minha etapa, nós estaremos juntos. Então não guardar, porque se eu guardar, isso vai desenvolver, vai somatizar no meu corpo físico, em 13 pneumonias, como eu tive, em cânceres. André Luiz nos diz da autoeliminação, da harmonia mental pela não aceitação da dor. Guarde bem isso. A auto-eu. Eliminação da harmonia mental. Eu elimino a minha harmonia mental por não aceitar aquela dor. E daí eu vou desenvolver doenças. Quantos cânceres são desenvolvidos pela não aceitação da dor? Quantos problemas de estômago? Quantas doenças? Quantas síndromes? Depressão, tristezas intensas, síndrome do pânico, loucuras. Existem mães que ficam 10 anos, 15 anos, não aceitam trancadas dentro de casa. Na época que Bruno desencarnou, a filha de uma sobrinha de uma amiga minha, muito querida aqui de Cabo Frio, Glória, beijo para você, meu amor. A sobrinha dela desencarnou, a mãe trancou-se no quarto, desenvolveu uma enfermidade que ela não podia ter contato com o tempo, ela tinha que ficar trancada num quarto com toda uma iluminação especial. Ela não queria mais viver. Doenças que vão desenvolvendo porque nós vamos colocando para dentro, dentro da gaveta íntima. Nós vamos colocando para dentro e não vamos aceitar a perda da pulseira, a perda da casa, a perda dos bens materiais, a perda de um carro, a perda de uma separação de 30 anos, a perda de um luto pela desencarnação da mãe, do pai e por aí adiante. Então eu vou colocando dentro de mim e não consigo enfrentar aquela dificuldade, não consigo enfrentar aquela dificuldade e vai somatizar em insônias, em depressões, síndromes do pânico, quantas doenças, cânceres, lúpus, doenças nos ossos, problemas de coração, problemas mentais, vão desenvolvendo pela não aceitação. Segundo, não se fixar na dor. Acabou. Não tem volta. Não vou me desesperar pelo resto da vida, porque o meu filho precisa que eu consiga viver. Porque quando ele tinha um problema, ele procurava a mim. Ele chegou no plano espiritual, falo isso com as mãezinhas, ele chegou no plano espiritual, ele veio me procurar.
Mas eu estou acreditando, tenho certeza que ele morreu. Como que eu vou conseguir sonhar com o meu filho se ele morreu? Como que eu vou conseguir ouvir o meu filho se ele morreu? Como que eu vou conseguir sentir o perfume da presença dele se ele morreu? Como que eu vou conseguir ter essa comunicação? Eu me lembro que estava conversando com o nosso amigo Luiz, eu me lembro que o Bruno desencarnou em outubro e eu estive em agosto no encontro com o Divaldo Pereira Franco, na Casa de Espanha, aqueles encontros que faziam lá, os seminários. E ele falou comigo, converse com ele. Mediunidade não é privilégio de ninguém. Quando a dor apertar, entra no silêncio do seu quarto e converse com ele. Se eu acredito que ele morreu, como eu vou conversar com ele? Eu não vou conversar com quem morreu. Eu não preciso molhar a minha planta se ela está morta. Eu não vou ver a beleza das pétalas das rosas se ela está morta, não vou ver. Entendeu? O primeiro passo é não se fixar na dor, não ficar levando anos a fio aquela dor. Vai doer? Vai. Agora, existe uma diferença entre o sofrimento e a dor. Porque o nosso mundo é um mundo de provas, de expiações. A dor ainda faz parte do nosso mundo. Mas o sofrimento é opcional. Se eu junto a essa dor, é quando Jesus disse: toma a tua cruz e segue-me. Dizendo também que cada um de nós tem o peso da nossa cruz. Se eu coloco no peso dessa cruz, da perda do meu filho, a não aceitação, o desespero, não aconteceu, não quero mais viver, abandono tudo. O meu filho sentiu-se órfão porque eu morri em vida. O meu marido sentiu-se viúvo porque eu morri em vida. Então não é fixar-se na dor. E se eu começo a colocar tudo isso diante da dor que eu estou vivendo, seja qual for a perda, vai virar sofrimento. Aí vira sofrimento. Então, o sofrimento é opcional. Depende do que eu vou fixar naquela dor que eu estou passando por ela. Por isso que eu digo, a dor existe e não tem cura. Se alguém falar para você que vai deixar de doer, em mim não deixou. Sempre eu penso, choro, não li. Eu sempre digo, eu não li em lugar nenhum que não pode chorar. Não pode, porque se eu me lembro que quando aconteceu, eu fui fazer tratamento com homeopatia e o meu médico homeopata disse que o remédio para mim era chorar. Eu precisava chorar. Não o choro do desespero, nem de chamar por ele. Agora que nós estamos vivendo essa pandemia, essa dificuldade que estamos passando por ela, eu estou bem. E acredito que a grande maioria das pessoas que estão me assistindo agora também estão bem. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos prender a essas notícias ruins, a cada conversa aqui e ali só falar nisso? O que nós podemos fazer para que isso não vire um sofrimento também na minha vida, que eu passe a ter desespero, um medo terrível? No início eu tive medo, sim. Mas nós vamos nos conscientizando, então eu tenho que colocar aí um trabalho de orações, levando paz, levando através dos meus pensamentos, energias positivas, energias de amor, para que tudo isso possa acabar. Imagine toda a nossa população do mundo se desesperando, que desespero que vai ser. Como que o nosso governador, os espíritos, anjos, santos, como queiram vocês, que trabalham com ele, vão conseguir em nós o fluido material que nós temos para ajudar os pacientes, para ajudar aqueles que estão chegando lesados no plano espiritual? Entendeu? Então isso é não fixar-se na dor. Quem desencarnou foi o Bruno. E esse medo que nós temos da morte? Lá no céu e inferno explica que o medo é até necessário para que exista a conservação, o instinto de conservação. Porque se não tivéssemos esse certo medo que nós temos, nós quereríamos logo, na primeira dificuldade, morrer. Mas ainda continua no livro Céu e Inferno. O que a doutrina nos passa sobre a vida futura faz com que a gente continue vivendo aqui e construindo um futuro melhor até para eu me encontrar com meu ente querido. Por quê? Eu não tive tempo, o meu filho não teve tempo com 21 anos de fazer as besteiras que eu faço.
de fazer as besteiras que eu fiz, de ter os sentimentos equivocados que eu tenho, de ter os pensamentos equivocados que eu tenho, as palavras muitas vezes ruins. Então ele não teve tempo, eu tenho que acelerar. Porque senão a distância que vai ficar entre mim e ele vai ser muito grande. E eu não sou tola. Eu não sou tola de saber que eu vou desencarnar porque vou. Quem é que não vai? Isso aí todos nós sabemos que vamos desencarnar. Nós vamos deixar esse corpo. Esse corpo vai seguir o curso da transformação dele, não é assim? Na vida nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas o ser espiritual que eu sou, esse espírito que está hoje como Horaci, que recebeu o livre-arbítrio, a razão, a imaginação, a vontade, o senso, o livre-arbítrio, o senso moral que eu vou desenvolvendo a cada etapa. Eu já desenvolvi a minha razão completamente? Ou ainda estou meio bitolada? Eu já desenvolvi a minha imaginação para querer o melhor e fazer o melhor? A minha vontade já está seguindo o caminho que deve seguir? O meu senso moral? Então, eu tenho que correr para formar esse livre-arbítrio da melhor forma, construir da melhor forma, porque eu não sou tola, eu quero me encontrar com ele. Então, isso tudo faz com que a gente realmente acredite que nós vamos desencarnar, que nós vamos morrer no corpo físico, mas eu vou me encontrar com ele. Se eu não chegar no plano espiritual numa situação diferente, de suicida, por exemplo. Porque ideia fixa que me faz sofrer é uma forma de suicídio. Pensamentos ruins que me fazem sofrer é uma forma de suicídio. E cada vez mais ele desencarnou cumprindo o trabalho dele, ele desencarnou cumprindo o tempo dele. Ele sai de Cabo Frio para receber um diploma da Marinha, acontece o acidente e ele desencarna. Ele, o motorista, ele nunca tinha ido de carona para a Marinha, entendeu? Lá para a ponte, ele se via na ponte. Então, ele seguiu o tempo dele. Eu tenho certeza que foi no tempo dele, não teve suicídio. Então, ele chegou a estar numa situação boa, eu tenho certeza. O nosso coração sabe, eu tive Uberaba, recebi notícias. Chico me falou, Celso me falou, Bacelli me falou, enfim, a gente sente, a gente vê, não é assim? Então, eu que não sou boba, não sou tola, eu tenho que correr. Tenho que deixar de fazer besteiras para que eu possa, como nos diz o livro Céu e Inferno, encontrar com ele na hora que eu fechar os meus olhos, no corpo físico, o Bruno vai estar perto de mim, não tenho dúvida alguma. E minha mãe também, que desencarnou, eu tinha 13 anos quando ela desencarnou. Eu tenho certeza, mesmo que eles estejam reencarnados, a gente vai ter um tempinho juntos, eu não tenho dúvida. Então a gente tem que, e isso faz com que a gente trabalhe cada vez mais na certeza, vou desencarnar, sim. Vou morrer no corpo físico, sim, mas eu sou eterna. Eu fui criada para a perfeição. Eu fui criada para a luz. Eu fui criada para o bem. Deus me criou assim, Deus nos criou para isso. Deus não criou nenhum dos seus filhos para as coisas equivocadas, nenhum. Tudo isso que fazemos de uma forma equivocada é opção nossa, é o nosso livre-arbítrio que não desenvolveu o senso moral, a vontade não está seguindo aquilo que deveria seguir, a nossa imaginação está fechada, então a gente vai se distanciar. Eu não sou boba, eu não quero me distanciar dele. Eu não quero. Então, qual que fazer? E na época, um amigo, um companheiro da nossa casa espírita me chamou para desenvolver o estudo do Livro dos Espíritos. Estudo que a gente, até iniciar a pandemia, a gente estava coordenando, continuamos, durante 20 e tantos anos, coordenando o estudo do Livro dos Espíritos. Então, e me pediu, antes da coordenação do Livro dos Espíritos, para fazer um trabalho de iniciação com os princípios básicos da doutrina dos Espíritos. O primeiro princípio que nós chamamos de princípios renovadores da alma é a existência de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é o que nos falam os Espíritos em O Livro dos Espíritos. A gente ouviu lá atrás dizer que ele era um Deus caprichoso, que ele era um Deus que condenava, que era um Deus que dizia, Abraão, mata seu filho, logo depois não mata.
Aí veio Moisés, nos disse que era um Deus de olho por olho, dente por dente. E vem Jesus e nos diz que é um Deus de amor, que ama os seus filhos, é o nosso Pai, o nosso Paizinho. E vem a doutrina dos Espíritos e nos diz, inteligência suprema, tudo, toda inteligência vem dele. Causa primária de todas as coisas, entender essa causa primária. Para que hoje eu esteja conversando com vocês, com a minha inteligência em movimento, preparei o estudo, nos preparamos, temos a nossa inteligência, o nosso raciocínio. O que faz isso? É o meu corpo? O meu corpo procede dessa forma se o ser espiritual não estiver aqui? Não. Então, tudo isso vem do espírito imortal que eu sou. Quem foi que a causa primária de tudo isso é o espírito? Quem foi que criou o espírito? Foi Deus. Então, a causa primária do espírito é Deus. Quem foi que criou Deus? Não temos notícia. Ninguém nunca disse nada. Ele é o início de tudo. Então, ele é a causa primária de tudo. E a inteligência suprema. Suas leis estão no universo. Suas leis estão na nossa vida. Então, nós temos que obedecer essas leis. Quando nós andamos na contramão da lei, nós vamos sofrer o resultado quando nós andamos na contramão de uma estrada. Vem um carro de frente e bate. Então, quando nós andamos na contramão da lei, as leis que estão na parte terceira do Livro dos Espíritos, nós vamos sofrer a consequência desse nosso comportamento. E aí tem retorno. Esse retorno é o que faz com que a gente passe por tantas dificuldades. Logo, ele é a causa primária. Ele é a inteligência suprema. Tudo o que está acontecendo, inclusive a pandemia, está na direção. Nós precisávamos passar por tudo isso. Espero em Deus que todos nós, a grande maioria de nós, esteja aprendendo com o que nós estamos vivenciando, porque as dores existem em nossas vidas para que a gente consiga aprender a não errar mais. Então, logo, ele é amor, ele é de justiça, é de amor, é de caridade. E vem Allan Kardec na Gênese e nos diz, figuremos Deus como um fluido cósmico universal que preenche o universo, está em toda parte da criação. Logo, ele está aqui, ele está ali, ele está dentro de mim. Ele não está num lugar circunscrito, não existe ninguém que seja diretamente ligado a ele da forma que eu não possa ser, porque ele é Pai de todos nós. Entre mim e Deus tem que haver um diálogo, então é isso. A gente tem que conversar com Deus como nós conversamos com o Pai. Quem tem o seu Pai aí? Pai. Pai querido de amor e de bondade, por que isso? Me ajude, para que eu consiga vivenciar essas dificuldades, não me prender a ela e continuar no meu trabalho, no meu progresso, para alcançar para o qual eu fui criado, que é a perfeição. Nós somos criados aqui simples e ignorantes, ignorando tudo isso. Recebemos a razão, a imaginação, a vontade, o senso moral, construímos o nosso livre-arbítrio e vamos construindo para alcançarmos a perfeição. E ela há de vir. Quanto mais rápido nós andarmos para alcançarmos essa perfeição, melhor será para todos nós, porque nós teremos que alcançar. Essa é a fatalidade para todos nós. E a notícia que Jesus fez, Maria Madalena, porta-voz, essa notícia que está, como eu disse no início do livro Céu e Inferno, no 2º capítulo, a certeza da imortalidade da alma. Então, essa certeza que Deus nos dá, essa certeza que a vida nos dá, essa certeza que a doutrina nos traz, que somos imortais. Nós não morremos. Nós não morremos. Nós vamos continuar nesse progresso para alcançarmos essa perfeição. Enquanto eu insistir em andar na contramão, eu vou cada vez mais retardar essa perfeição que é a fatalidade para todos nós. A dor que eu vivo hoje, a dor que você vive hoje, a dor que o nosso mundo está vivendo, essas dificuldades que estão acontecendo,
com A, com B ou com C, cada um dentro do seu resgate. Eu acredito que tudo, eu tenho certeza que tudo isso é resgate, não é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Deus não é um juiz que condena ou absolve as pessoas, não é. Ele é um pai que ama e espera por todos nós. Ele é um pai que aguarda. Para a gente saber bem o que é isso, eu estive conversando com uma amiga que trabalha na portaria do Bangu, das mulheres, e do sofrimento que tem lá. E a mãe está lá. A mãe vai lá visitar o seu filho, espera que seu filho volte, passa por todo aquele constrangimento, vai lá ver o seu filho. Nós esperamos. Então, por que Deus não vai esperar todos nós? Claro que sim. E Ele permite que o livre, a liberdade que Ele nos deu, que você faça o que você quiser, mas Ele nos ensina. Sois imortais. Somos imortais. Somos eternos. E todos nós que acreditamos na imortalidade da alma somos espiritualistas. Todos nós. Ou você é materialista, que é muito insignificante o número em relação aos espiritualistas. Então, nós que acreditamos na vida após a morte, não importa se está no mármore do inferno, se aquilo que nos pintou, o céu, inferno e purgatório, para nos vender a indulgência, que fez com que a gente tivesse tanto pavor da morte, e essa morte nos fosse apresentada como uma foice, com um machado na mão, que viria chegar e iria destruir a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa harmonia. Não, não pode ser assim. Eu devo isso ao meu filho. Eu não tenho dúvidas que quando nós voltamos, nós combinamos isso. Eu, ele, o pai dele, o Vitor, o irmão dele, meu filho. Nós combinamos que íamos passar por essa dor, mas queríamos ficar de pé. A dor só vem quando nós podemos levar. E esse mundo, quantas dores acontecem? Quantos lutos nós já vivemos? E passou. O que nós vivemos ontem, há 20 anos atrás, hoje nós estamos continuando na vida, sorrindo, vivendo, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a alegria de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida deveria ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. Vai clareando a nossa vida com esse pensamento. É como a catarata que vai limpando. Hoje eu também melhor, encarei aqui a luminosidade de uma forma bem melhor, entendeu? Então vai clareando a nossa vida com isso. Sorria. Sorria que todos há de supor que tu és feliz. Canta, dança, sorria, conte piada, abrace quando puder, seja abraçado, faça laços, construa amigos. Existe uma coisa melhor do que amigos? É muito bom termos amigos. Como é bom. Quantos estão aí me assistindo? Então, a imortalidade da alma, o segundo princípio. Logo, eu não morri. Eu sou imortal. Estou com a desencarnação no plano, voltei para casa. A casa que não é mais do corpo físico, é do ser espiritual e imortal que eu sou. E por que eu não posso falar? Fiquei muda? Espírito ficou impossibilitado de falar? Aí a doutrina vem e nos diz da comunicação dos espíritos. Nós temos um autor dos antigos excelente da nossa doutrina, Ernesto Bozano. Ernesto Bozano, ele era um perseguidor do cristianismo. Ele era do espiritismo, desculpa. Ele era um homem materialista. Ele não supunha, ele era um cientista. Ele não acreditava, ele era um filósofo. Ele não acreditava que uma pessoa de inteligência pudesse acreditar na imortalidade da alma. Ele brigava contra isso. Ele dizia, não, que história é essa? Morreu, acabou. E o espiritismo, no final do século XX, com todo aquele movimento, e ele escrevia no jornal sempre alguma nota contra o espiritismo.
O espiritismo crescendo. O espiritismo com aqueles espíritas do espiritismo primitivo, no início do espiritismo, e crescendo. E ele não podia admitir. Ele tinha 3 irmãos, não teve filhos. O grande amor da sua vida era sua mãe. Um amor pela sua mãe. Eu não queria nem imaginar, porque se ela morresse seria o fim. Pois que a morte leva para nunca mais. É o que o materialista acredita. Leva para nunca mais. Nem fica no céu, nem no inferno, nem no purgatório, em lugar algum. Morreu, acabou. Não existe mais. Então ele não queria nem pensar. Mas a mãe dele desencarnou. E o desespero veio. Porque o desespero do materialista vem, diferente de nós. Espírita, espiritualista, espírita, nós sabemos das colônias espirituais, nós sabemos que o meu filho não está parado, não está lá no túmulo, não está. Eu me lembro que eu fazia uns trabalhos de palestras aí em Lorena, e lá em Lorena eu conheci um pai que a filha desencarnou, e ele ia para o cemitério e dormia lá no cemitério com medo do corpo da filha ser usado, né, pelo sexo após a morte de uma jovem. Conheci uma outra mãe aqui em Iguaba, próximo a Cabo Frio, que continuou levando algum tempo o prato de comida para o túmulo do filho que desencarnou num acidente de moto porque achava que ele tinha que voltar para comer aquele alimento. Então são casos N. Eu digo que eu não estranho a reação nenhuma de uma mãe que sepultou o corpo de um filho, de um pai que sepultou o corpo de um filho. Eu não estranho nada, que tudo é possível. É uma dor incalculável. Quem não sabe o que é isso está longe de saber. Por isso a importância do nosso grupo Unidos pela Saudade, porque ali, o colo de mãe, que nós também começamos o trabalho, porque ali existem mães que sabem o que você, que sepultou o corpo de um ente querido, está passando, porque eu sei. Eu tenho base para falar com você, porque eu vivi. Eu vivo a saudade do meu filho. Então, aí Ernesto Bozano, a mãe dele, desencarnou. E o que seria da vida dele agora? Como ele iria continuar vivendo? E naquele momento, na Itália, existia uma médium, Eusápia Paladino. Era de uma mediunidade maravilhosa. Ela era médium de efeitos físicos, ela fazia psicografias, ela fazia psicofonia, era uma médium, um shopping center de mediunidade. E ele queria saber, já que ela trazia notícia e dizia que o espírito de quem morreu, para ele que morreu, aparecia, então ele foi. Ele se disfarçou, colocou uma capa, um chapéu, um óculos, foi no lugar aonde aconteciam os fenômenos e sentou-se lá atrás, escondidinho, escondido debaixo daqueles óculos, daquela capa e daquele chapéu. E ele viu Eusápia chegando. Eusápia chegou, foi levada para um quarto, um cômodo, e lá foi trancado, passado um cadeado. E ela ficou. Apagaram a luz. De repente, começa a juntar-se no meio do salão uns floquinhos que ele descreve, uns floquinhos brancos que nós conhecemos como ectoplasma. E ali eles foram unindo-se, e materializou o corpo de uma mulher. E aquele corpo foi indo em direção a ele e chamava: Ernesto, Ernesto, sou eu. Sou eu sua mãe. E ele disse: essa Eusápia é uma grande atriz, porque ela imita a voz da minha mãe. Como ela consegue imitar a voz da minha mãe? Ernesto, sou eu. E foi aproximando-se dele. Além de atriz, ela é uma ladra, porque ela roubou o vestido da minha mãe e está vestido nele. Ele conseguia ver entre o ectoplasma. E aí ela chega para ele e diz: Ernesto, eu vim te dizer que eu não morri. Eu não morri. Que eu continuo viva e te amando. E aguardo por ti aonde eu estou. É a mediunidade. Eu recebi várias comunicações do meu filho. E tenho recebido. Agora tem um tempo que eu não recebo, porque
e tenho ido também procurar. Mas eu recebi muitas naquele momento de muita dor, eu comecei a receber, enfim. Chico me falou que ele estava muito bem, Celso me mandou uma mensagem maravilhosa, Bacelli também, em Uberaba, e por aí foi aqui, por aqui, enfim. Aí, dali em diante, Ernesto começou a pesquisar. Começou a pesquisar e não mais escrevia nada contra o Espiritismo, começou a escrever a favor da doutrina dos Espíritos. E formou um trabalho. Ele tem 15 obras de Ernesto Bozano, entre elas, A Crise da Morte. E ele começa ali e relata 17 casos que ele investigava durante um momento em que mensagens que vinham de fora, que vinham dos Estados Unidos, que vinham de outros lugares, ele estava na Itália, e ele começa a pesquisar. E junto com ele tinha uma mulher, uma equipe que trabalhava com ele, médicos que trabalhavam com ele. E ele começa a pesquisar em alguns hospitais pessoas que estavam em casos terminais, e depois ele evocava aquele espírito com a desencarnação dele, aí evocava e começava a checar as mensagens. E tinha uma companheira que adorava violinos. Ela adorava violinos. Não perdia um concerto de violinos. E ela desencarna. Ela desencarna e ele chama, evoca aquele espírito. E ela vem. E ele pergunta para ela, minha irmã, como foi a sua chegada no plano espiritual? Ah, Ernesto, foi maravilhosa. Tinha 200 violinos tocando a minha música preferida. Será que nós vamos ter ao menos um? Será que nós vamos ter uma gaitazinha tocando? Ela fazia um trabalho maravilhoso. Aí saiu a sua obra com essas comunicações, como está no livro Céu e Inferno, em que nos fala, no último capítulo, as comunicações de espíritos em várias situações. Espíritos suicidas, espíritos que estiveram enfermos, os suicidas, enfim, várias comunicações, entre elas a comunicação de uma mãe, que o filho estava doente e ela, na hora que ela vai lá se despedir do filho, ela fala com ele, meu filho, logo estarei contigo. E vai, e o filho desencarna, vão atrás dela. Ela estava no galpão, enforcada, suicidou-se. Ela vem numa comunicação que está no livro Céu e Inferno e diz: o que aconteceu? Me disseram que eu ia encontrar o meu filho após a morte, eu não consigo ver o meu filho, e o filho pede assistência ao médium que estava com eles para que o médium ajudasse, porque ele estava do lado dela, mas pelo suicídio ela não conseguia vê-lo. Aonde está o que fizeram? Aonde está esse Deus que me castigou, que eu não consigo ver o meu filho, onde ele está, eu não consigo encontrar, e aquele desespero, porque ela suicidou-se. Então é necessário a gente manter a harmonia, o máximo que possa. Eu digo para uma mãe, se está difícil, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, procura um terapeuta, doutrina dos espíritos que nos ajuda, vá tomar um passe, fazer um tratamento espiritual, tomar água fluidificada, adquirir o hábito da leitura do evangelho, adquirir o hábito do estudo, ou então na sua religião que você pode fazer, porque somente a fé pode nos auxiliar, a certeza. Então, ele não morreu. E nós teremos, pela reencarnação, pela pluralidade das existências, outros momentos juntos. Outros momentos que poderemos estar novamente como pai, como mãe, como filhos, porque a reencarnação, nós voltamos, a grande maioria de nós, no mesmo ciclo. Só mudamos a posição. O que está filho hoje pode vir pai amanhã. O que esteve filho hoje pode vir como meu neto amanhã. Eu que estive mãe, eu posso vir como filha do meu filho ou neta do meu filho. Então, nós estamos sempre no mesmo ciclo familiar. Por isso, a necessidade de aprendermos a amar os nossos desafetos familiares. Porque os nossos grandes desafetos estão, a grande maioria, na nossa consanguinidade. A grande maioria vivenciando o mesmo tempo. E Deus é tão misericordioso.
Deus é de amor, é de justiça. As suas leis, a sua lei é de libertação, que vai nos conduzir ao progresso quando nós aprendemos a viver. Então, ele é tão misericordioso que ele pega um grande desafeto nosso e coloca no nosso útero para ver como nosso filho e a gente aprender a amar. Aí, a resposta para quantos filhos problemas. Aí, a resposta para mães que abandonam seus filhos. Aí, a resposta para filhos que maltratam suas mães, os seus pais. Então, estamos na mesma consanguinidade ou no mesmo ciclo familiar, nora, genro, sogro, sogra. Eu não conheci o meu pai, minha mãe desencarnou, tinha 13 anos, eu não tive irmãos, filhos da minha mãe, nesta encarnação. Então, nessa consanguinidade eu não tive, mas tive os filhos da tia que me criou, minha tia amada que me criou. Então, a gente tem que aprender a amar os nossos desafetos, porque ninguém caiu de paraquedas em nossas vidas, ninguém, ninguém. E que a gente possa resistir às grandes dificuldades, olhando nela e dizendo: eu sou mais forte do que você, eu sou. Porque Deus me criou para eu ser feliz. Deus me criou para a paz, a alegria, o belo, o bom. Nós fomos criados para isso. Então, que a gente possa encontrar o caminho para essa felicidade e a pluralidade dos mundos habitados. Em algum lugar, um dia, nós estaremos juntos. Não vamos duvidar disso. Não duvide. Deus não me deixou, Deus não fez, não permitiu. A lei permitiu que ele viesse como meu filho. Que vivêssemos um amor durante 21 anos nessa encarnação, como Bruno e Horaci, para que isso não voltasse a acontecer. Vai voltar a acontecer. A questão é, acredite nisso. Porque quando nós acreditamos naquilo que a gente aprende, eu não digo, será que é? Será que não é? A fé não é isso. A fé vem de fidelidade. Que tenhamos fidelidade nisso que eu sei que é assim. Porque eu acredito em Papai Noel, eu acredito no coelhinho da Páscoa, eu acredito no político, eu acredito em outras e outras e outras questões, mas a fé que um dia nós estaremos juntos outra vez. Não sei em que posição, não sei em que posição, mas que vem, vem. É aquele neto que me faz tremer só de pensar nele. É aquela pessoa que eu conheci, aquela pessoa que não sei de onde me deu uma piscada de olho e eu amei por toda uma vida. É aquela pessoa que eu olhei que nunca me fez nada, que eu não gosto dela, mas eu vou gostar porque ela está na minha família. Nós estamos dividindo com ela, nós estamos no mesmo ciclo. E habitando aqui ou acolá, nós estaremos juntos. Fomos exilados, né? Fomos exilados, mas nós estamos aqui. E isso é aprender a viver com a dor, como colocou aqui. Nós temos que aprender a viver com ela e sermos felizes. Nós devemos isso a Deus, Ele nos criou para isso. E Ernesto faz esse trabalho grandioso, nos deixa 15 obras maravilhosas a partir da desencarnação da sua mãe. Então, a partir da dor que você possa estar vivendo agora, a partir dessas tristezas que nós estamos vivendo, vendo faltar oxigênio ali, vendo pessoas desencarnarem acolá, vendo tudo isso que está nos acontecendo, mas a partir de tudo isso aprendermos a viver de outra forma. Faz, se necessário, agora, porque eu não sei se amanhã eu vou ter tempo. Não sei. Eu não sei se amanhã eu vou acordar no corpo físico. E aí?
Vou chegar lá, não corri, não andei rápido. Como que vai ser? Eu já detenho o conhecimento que eu estou aqui para progredir, que eu estou aqui para crescer, que eu estou aqui para pegar todas as oportunidades, mesmo que doa. Retornei, trazia o coração repleto de alegria. Tracei tantos planos e os sonhos adornavam meus dias. Aí veio o temporal, trouxe-me a dor, as lágrimas, a tristeza, a solidão. Chorei, como chorei, mas creia, ninguém semeia dor e colhe a paz. Hoje eu tenho o que eu plantei lá para trás, mas o amanhã está em minhas mãos. Tenho que persistir, tenho que continuar e acender a luz mesmo que doa. E assim verei o meu reencontro, o meu futuro com meu amor, com meu filho Bruno. É assim. Não duvidem disso. Não deixem de acreditar, de terem a certeza disso. Não tenham o pavor da morte, do sofrimento, do fogo do inferno. Não tenham. O que é o inferno? Nós estamos reunidos agora num número grande de pessoas. Estamos vivenciando momentos agora, quando estamos lendo um livro, assistindo uma palestra, momentos de alegria quando eu abraço um amor meu. Eu estou vivendo o céu. Esse é o céu. Agora, quando eu estou odiando, quando eu estou espalhando o desespero, quando eu estou envolvida com dor, com sofrimento, com ódio, com mágoas, com rancores, eu estou vivendo o inferno. Logo, o céu e o inferno é questão de sentimentos, de emoções, de palavras e de atos. Então, que a gente possa viver o céu da esperança, o céu da alegria, o céu da felicidade, da certeza que Deus nos criou para sermos felizes. Não duvide disso. Viva e não tenha medo de ser feliz. Aproveite cada minuto bom, cada minuto de coisinhas boas. Armazena dentro de você. Porque uma hora nós vamos precisar voltar naquelas coisinhas boas para enfrentarmos as dificuldades do momento. Eu precisei voltar no Bruno no útero. Eu precisei voltar no Bruno bebê. Eu precisei voltar no Bruno que aprendeu a caminhar. Eu precisei voltar no Bruno dos seus barulhos, das suas músicas, da sua alegria, para suportar a dor de sepultar o corpo dele. E tem que ser assim. Viva cada minuto e armazena no seu íntimo somente as coisas boas. Porque aí é o céu que nós estamos construindo. Bote fora o que não presta, porque eu não quero inferno para mim. Aí é o céu e o inferno. Eu estou vivendo agora o céu. E espero em Deus que você também esteja vivendo o céu agora, na certeza que Deus nos criou para o bem, para a alegria e para a felicidade. Gratidão. Muito obrigada. Uma boa noite para todos. Quem está me ouvindo agora, traga para a sua tela mental o semblante do seu amor. Traga para a sua tela mental o semblante do seu filho, do seu pai, da sua mãe, enfim. Diga agora a ele, a eles, o quanto você os ama. Traga-os para a sua tela mental. Traga. Meu filho, é muita saudade. Mas eu quero que você saiba o quanto eu te amo. Meu pai, minha mãe. Ah, mãe, faz tanto tempo que a senhora voltou, não é? Quanto tempo? Mas eu quero dizer para a senhora o quanto eu te amo.
Você que não teve a oportunidade de falar com seu pai, com seu irmão, fale agora. Com certeza, os nossos anjos amigos, o meu anjo protetor, o seu anjo, o mentor espiritual da casa que nós estamos vinculados agora, os trabalhadores desta casa. Imagine quantos estão lá trabalhando agora para que sejamos atendidos. Essa relação nossa agora de amor, em dizer eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha mãe. Eu te amo, meu pai. Que essa emoção que estamos sentindo agora seja transformada em paz para todos aqueles que estão sofrendo. Rogo a ti, Maria, Maria de Nazaré, minha doce mãe Maria, para que as suas legionárias alcancem a todos que estão voltando para casa numa situação difícil, de sofrimento, de não estarem entendendo tudo o que está acontecendo. Ajude-os. Ah, Jesus, quanta dor no nosso mundo, Jesus. Mas eu sei, Senhor, a limpeza está acontecendo. Ninguém, nenhum de nós está passando pelo castigo, e sim pelas lições necessárias. Olhe, Senhor, por todos que estão nos hospitais, que estão em seus lares, sofrendo pela pandemia. Senhor, ajude a todos que estão nas frentes de trabalho, médicos, paramédicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, bombeiros, recepcionistas, cozinheiros lá dos hospitais, os maqueiros, os garis. Quantos estão neste momento trabalhando para levar a cura, Senhor? Ajude a todos e ajude para que tenhamos dignidade em sermos irmãos teus, filhos de Deus, mantendo sempre a nossa paz, a nossa serenidade. Que a gente possa dizer amanhã: sou irmã de Jesus, sou filha de Deus, porque eu sei, eu tenho certeza que para o melhor eu fui criada. Que nesse momento, o meu filho, os amores de quem está nos assistindo, possa receber uma rosa branca materializada pelo meu amor, pelo amor de vocês. E que os nossos pais, os nossos irmãos, esposo, esposa, filhos, recebam essa rosa agora, com o perfume do meu amor e com a paz da serenidade da minha saudade. E que a gente possa sempre compreender e aceitar e viver a certeza que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E em nome de Deus, em nome dos anjos que nos protegem e que nos guiam, em nome do mentor espiritual da Casa Espírita, possamos de nossa parte agradecer a oportunidade do trabalho, agradecer pela confiança em mim depositada e que possamos levar em nosso íntimo essa paz e a certeza do amor entre todos nós. Muito obrigada. E assim encerramos a nossa palestra na noite de hoje. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja.